Oi, Ju, tudo bem? Tá por aí? Oi, Lu, tô aqui sim. Podemos começar ou quer aguardar uns instantes? Se você quiser começar, fica à vontade. Você que sabe. Peraí, qual tela que eu tenho que ficar? Aqui, ó. Tá. Vocês estão vendo minha tela, Ju? Sim. Tá. Deixa eu habilitar o meu vídeo aqui, então. Pronto. Lu, eu só não consegui desativar a entrada dos participantes, então vai ficar tocando o sininho. Tá. Quer esperar mais uns 5 minutinhos, Ju? Pode ser? Tá. Vamos no Então, seu tempo. tá. Guardamos mais um pouquinho, então. Tá bom. Vamos lá, então, né, Ju? Sim. Vamos lá, então. Boa noite a todos, tudo bem? Então, eu sou Luana Breda, eu sou psicóloga e neuropsicóloga clínica, tá? Sou mestre na área de desenvolvimento comunitário e fiz a minha pesquisa do mestrado com a parte da neuropsicologia, então relacionado ao controle inibitório, então funções executivas, com crianças bilíngues, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, um pouquinho de todo esse estresse que todo mundo vem vivenciando
por conta desse ano tão difícil que a gente está passando, né? E aí isso acaba refletindo nas nossas relações como um todo, né? Principalmente no ambiente de casa, que são as pessoas que tendem a ficar ali mais junto da gente. Então, vamos entender um pouquinho, né, dentro de uma perspectiva tanto da neurociência quanto socioemocional, o porquê que nós estamos tão estressados, tão cansados, né, dentro desse momento atual. Eu não estou vendo a carinha de vocês, tá? Então, o que eu estou enxergando é só a minha tela. A gente vai ter um tempo depois para perguntas, né? Então, depois a gente vai abrir o áudio aí, deixar uns 30 minutinhos para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando ali no chat também. Eu não vou deixar aberto. Eu vou seguir aqui, mas aí depois qualquer coisa a gente retoma no final, ok? Vamos lá, então. Eu queria começar, então, a minha fala de hoje trazendo um pouquinho de história para vocês, né? Então, aqui a gente tem uma ideia, né? Uma simulação de como que seria a caixa de Pandora, né? Então, se a gente for pegar dentro da história greco-romana, a gente tem a história da caixa de Pandora, né? Que tudo começou com Proteus, quando Proteus subiu até o topo do Monte Olimpo e ele roubou o fogo, e ele levou o fogo e ele distribuiu para a humanidade. E aí, frente a isso, Zeus ficou muito furioso com a atitude dele e acabou criando a Pandora, né? Então, a Pandora foi uma criação de Zeus, que ele fez ela como uma mulher perfeita. Foi a primeira mulher, né, a ser criada ali dentro dessa perspectiva da mitologia greco-romana. E a Pandora, dentro dessa perfeição, ela só tinha um defeito, que era a curiosidade, tá? E aí, quando Zeus criou a Pandora, ele presenteou a ela com a caixa de Pandora ou jarro de Pandora, tá? E aí, dentro dessa caixa de Pandora, ele colocou todos os males da humanidade, né? Porque ele sabia que ela, como tinha, né, o único defeito que ele tinha colocado era a curiosidade, Zeus sabia que em algum momento ela iria abrir essa caixa, né? E aí fazer a liberação de todos esses males. E foi o que aconteceu. Então, Pandora, não cedendo aí a curiosidade, ela abriu a caixa e quando ela abriu, todos os males saíram e foram distribuídos para a humanidade. Porém, ficou só um mal dentro dessa caixa, que seria a esperança, né? E para eles, a esperança ela era considerada como mal porque ela trazia uma falsa perspectiva, uma falsa ideia de futuro, né? E aí, então, quando a gente pensa, né, no nosso momento atual, a gente vê que a toda entrada de ano as pessoas elas têm essa esperança, né? Então tem o velho ditado que diz a esperança ela é a última que morre. Então muitos desses ditos vêm dentro dessa perspectiva da mitologia, né? Então quando a gente pensa a esperança é a última que morre, sempre quando nós pensamos que estamos numa virada de ano, a gente faz as nossas promessas de que o próximo ano vai ser diferente, nós teremos atitudes diferentes, e a gente faz aquele balanço de como foi o ano anterior, né? Mas eu tenho a impressão de que sempre as pessoas elas trazem, né, no ano uma perspectiva de que aquele ano corrente ele não foi muito bom, porque a gente tende a se prender muito mais a questões, aos acontecimentos negativos do que aquilo de positivo que a gente teve, né? Então a gente sempre espera para o próximo ano que o ano ele seja diferente, né? E ano passado eu ouvi muito das pessoas, né? Quando estava ali no final do ano, já agradecendo pelo ano estar terminando e com a esperança de um 2020 melhor, né? E tudo aparentemente começou bem, mas aí o que aconteceu? Parece que nós tivemos a nossa caixa de Pandora aberta, né? E esse ano de 2020 ele está sendo um ano de muitos desafios, muitas provas para todo mundo. E talvez agora para os próximos anos nós repensemos melhor, né? Antes de reclamar, antes de fazer esse balanço, né? Porque imagino que a gente vai ter como base esse ano como foi até agora,
né? E aí a gente já teve aí vários desses males espalhados, né? Então a gente teve recentemente o ciclone que passou, principalmente aqui pela nossa região, a região do sul. Nós tivemos a chuva de gafanhoto, que ela veio, depois ela estava vindo, aí se desviou, e aí agora está vindo novamente, né? E nós estamos aí ainda com o Covid, né? Então, o Covid ele chegou para nós aqui em fevereiro, ali meados de fevereiro, tem algumas ideias de que ele tenha chegado antes, mas começou em fevereiro e ele começou a se expandir a partir ali de março, né? E todo mundo sabe o que aconteceu, né? O que está acontecendo. E aí a gente pensa, como que a gente vai aguentar toda essa situação, todo esse cenário que a gente está passando? Porque não está sendo fácil para ninguém, né? A gente está todo mundo no mesmo barco. E nós tivemos, desde então, uma mudança na nossa vida que foi da água para o vinho, né? Então, quando a gente pensa como nós estávamos, como as coisas eram até o ano passado, hoje a gente já não tem mais certeza de nada, né? Então, nós tivemos uma mudança intensa na nossa rotina. Então, tudo aquilo que a gente vinha fazendo, que a gente vinha planejando, teve que ser alterado, teve que ser postergado, né? Então, nós tivemos aí vários eventos cancelados, várias coisas que iriam ser iniciadas, seja pessoal, sejam profissionais, que também tiveram que ser canceladas, postergadas, a gente já nem sabe mais o que fazer, né? Porque a nossa ideia ali, quando tudo começou, queria ser mais ou menos como aconteceu nos outros lugares, né? Que ali, se a gente for pensar em termos de China, Europa, 2, 3 meses, as coisas já estavam um pouco mais normalizadas. E a gente já está indo aí para quase 5 meses, desde que tudo começou, e nós não temos mais ideia, né, de como que as coisas vão acontecer. Temos aí a nossa esperança dentro da vacina, que chegou essa semana, estão começando os testes já, mas ainda assim a gente não tem certeza de nada, né? Nós tivemos retirado o nosso direito de ir e vir, então hoje a gente está com acesso restrito a muitos lugares, as pessoas, né? Nós tivemos que interromper algumas relações momentaneamente, pelo menos de maneira mais física, principalmente com pessoas que são de grupo de risco. Isso envolve muito a nossa família, né? Então é difícil a gente ficar longe. O brasileiro ele é um povo afetivo e a gente não poder nos encontrarmos com a família, não poder abraçar a nossa família, isso nos traz, né, um desconforto muito grande, sem contar com toda a demanda que a gente teve que gerenciar, né? A gente teve que readequar a nossa demanda de um dia para o outro. Então, eu trabalho com todos os públicos, mas eu tenho um foco maior em criança e adolescente. E aí, no começo, vieram muitas queixas, né, das famílias preocupadas com a questão da educação, como queria ficar, ou da forma como estava sendo conduzida. E o que eu trazia para eles era, né, justamente, a gente não sabe, né, da mesma maneira que nós estamos perdidos de como as coisas vão acontecer, as instituições educacionais também não sabem, né, como que vai acontecer, porque ninguém estava preparado para viver esse momento. Nós tivemos aí há cerca de 100 anos, né, acho que foi a gripe espanhola, mas o tempo era outro, né, as coisas eram diferentes. E nós, a nossa geração, nunca ninguém vivenciou esse momento que a gente está vivenciando. Então, a gente está indo muito por tentativa e erro. Então, a gente tem algumas ideias, vai fazendo e vê se dá certo ou não. Mas a gente só vai saber se deu certo depois que tenta. Então, por isso que muitas coisas tiveram que ser readequadas, né? Seja no ambiente das empresas, seja no ambiente das escolas. E aí, como conviver em casa, né? Então, a gente vê que todo mundo gosta muito de estar com a família, a maioria das pessoas gosta muito de estar com a família, mas esse momento fez com que nós estivéssemos muito mais juntos, muito mais ligados do que nós nunca estivemos antes, né? E quanto maior é a convivência com as pessoas, maior é a chance de conflito, maior é a chance de estresse. Então a gente tem visto aí, desde ali do primeiro mês em que o Covid ele começou, isso em todos os lugares do mundo, um aumento já no índice de sintomas de ansiedade, de sintomas de depressão das pessoas, né? Por todos esses fatores que eu comentei, né?
E aí a gente pensa qual que é o papel do cérebro na adaptação, né? Então, se a gente for pensar agora dentro de uma perspectiva neurocientífica, nós somos seres adaptáveis, né? Então, desde lá, né, da época de Darwin, que percebeu a seleção das espécies, sobreviveu aquele que se adaptava às mudanças ambientais, né? Então, é uma questão do nosso cérebro, né? Nós temos uma área, que é a área aqui na frente, a área frontal da nossa cabeça, do nosso cérebro, que é responsável pelas funções executivas. E uma dessas funções é a flexibilidade cognitiva, tá? Então, essa flexibilidade cognitiva, ela possibilita que a gente vá adequando o nosso comportamento conforme a demanda do ambiente, né? Então, quanto mais flexível nós somos, quanto mais adaptáveis nós somos, mais fácil a gente vai se adequando às mudanças que acontecem, mais rápido a gente vai se adequando. Mas, ao mesmo tempo, nós temos toda uma questão da racionalidade, né? Então, diferente dos animais, como aconteceu lá na época da seleção das espécies, na qual eles, muito mais por instinto, né, foram se adaptando, ou aqueles que não se adaptaram, eles não sobreviveram, nós temos a questão da racionalidade, né? Então, a gente tem já o nosso comportamento, como ele vem acontecendo, nós temos a nossa rotina, e a adaptação, ela leva um tempo, né? E a gente sempre tende a buscar aquilo que nos traz conforto, a ficar na zona de conforto, que é aquilo que já é conhecido, né? Porque a mudança, ela gera muita incerteza, muita insegurança. Então, nós precisamos ir com calma, e nós não tivemos esse tempo para que nós fôssemos assimilando toda a situação como aconteceu. Nós tivemos que nos adaptar de uma hora para outra, e nós ainda estamos nesse processo de adaptação. Por ainda querer que as coisas voltem ao normal, né? A gente ainda não está querendo acreditar muito no que está acontecendo. Nós passamos por algumas etapas, né? Então, no começo nós vimos aí, né, da grande parte, a maioria das pessoas, uma resistência, né, uma ligação com o que estava acontecendo, acreditando que não era verdade, depois a resistência, né, sabendo o que estava acontecendo, mas ainda não levando tão a sério, e agora a gente já, né, a maioria das pessoas já passou pelo processo de aceitação ou está nesse processo de aceitação, que é quando a gente simplesmente entende, né, que nós não temos mais esse controle do que acontece, e a gente vai fazendo aquilo que pode, né? Então, é viver um dia de cada vez. Mas mesmo assim, isso ainda gera insegurança, seja por conta do nosso emprego, por conta das contas que a gente tem, seja por conta das pessoas da nossa família, que nós não sabemos se vão pegar, se não vão pegar, como que vão responder, né, caso peguem o vírus. Então, tudo isso vai fazendo com que nós estejamos em estado de alerta o tempo todo, né? Quando a gente pensa em estado de alerta, a gente retoma lá para o nosso cérebro mais primitivo, né? Então, a gente está sempre preparado para o lutar e o fugir. E como consequência disso, a gente tem os sintomas de ansiedade, né? Então, toda essa preocupação que desencadeia, ela traz ansiedade para a gente, né? E aí vamos pensar, dentro do ambiente de casa, nós estamos lidando tanto com adultos, quanto com crianças, quanto com idosos, todos eles com essa ansiedade, né? E cada um de uma forma diferente, mas que traz toda essa preocupação, e cada um pensando de uma forma diferente, a gente tem um embate de ideias, né? E aí a gente precisa muito de algo chamado de habilidades sociais, tá? Que também é algo do nosso cérebro, né? Então tá dentro da cognição social, também dentro dessa mesma área que tem a flexibilidade cognitiva. E a habilidade social, ela é aquilo que possibilita com que nós convivamos bem em sociedade, né? Com que a gente entenda o ponto de vista do outro, a perspectiva do outro, que ela pode ser diferente da minha perspectiva, que o outro tem ideias e tem vontades diferentes daquelas ideias que eu tenho. E aí eu entender e eu respeitar isso.
quando os nossos filhos entram na escola, né, ou desde pequenininho, a gente sempre traz para eles, né? Então você tem que dividir com o teu amigo, você tem que emprestar a tesoura. Quando você ganha um presente, você tem que agradecer. Se você faz alguma coisa de errado, você tem que pedir desculpa. Tudo isso é habilidade social, né? Então são as regras para uma boa convivência em sociedade. Porém, quando a gente pensa no ambiente de casa, né, muitas vezes nós esquecemos de desenvolver essas habilidades sociais, né? Porque a gente está muito junto, muito próximo. Às vezes a gente esquece que o outro tem vontade diferente, principalmente quando a gente envolve ali uma relação marital, né? Então, não existe muitas vezes um pedido, né, para o outro, existe muito mais uma ordem, né, de faça isso, faça aquilo. Palavras como por favor, muito obrigado ou me desculpe, parecem que fogem do nosso vocabulário. E com as crianças ou adolescentes também. Os pais, eles tendem muito a querer que o adolescente, que a criança, que os filhos, de forma geral, façam aquilo que eles acham melhor, né? E lógico, o adulto tem mais experiência, mas nem sempre é aquilo que o outro quer, né? Então, às vezes os pais esquecem, eles deixam de escutar os filhos, eles deixam de dar valor para a ideia, para a vontade dos filhos. E tudo isso vai gerando um estresse na relação, né? Eu vejo no consultório agora, nesse momento que a gente está, o pessoal tem trazido, né? Os crianças ou adolescentes têm trazido que eles estão estressados. E realmente eles estão estressados. Às vezes a gente acha que eles não têm estresse porque a única preocupação deles é estudar. Mas eles ficam estressados, né? Porque vamos pensar, se nós já estamos estressados, né? Muitos de nós mantendo a rotina de trabalho de uma forma adaptada, mas ainda mantendo, eles não têm mais o contato social, eles têm muito mais essa necessidade social do que nós temos. Eles precisam gastar energia, eles precisam compartilhar as coisas que acontecem, né? Muito mais do que a gente. Então eles estão estressados, né? Eles também não estão podendo sair, se reunir com o grupo, fazer aquilo que eles costumam fazer, porque cansa ficar o tempo todo, por mais que eles adorem os eletrônicos, cansa ficar o tempo todo. Mas é a saída que eles têm hoje para tentar diminuir um pouco esse tédio, né? E aí as famílias às vezes trazem, mas ele não sai da frente do videogame, não sai do celular. Mas o que mais que a gente oferta, né, de alternativas para eles terem? Às vezes eles não têm outras alternativas e acabam ficando no eletrônico porque é uma forma de passar o dia. Então, quando a gente pensa nas habilidades sociais, elas são essenciais para que a gente tenha uma interação no grupo, né? E aí, para que nós tenhamos uma boa interação dentro do grupo, a gente precisa de alguns componentes básicos, né? Que seria a comunhão, interação, ter um objetivo em comum e um espírito crítico. Então, essa comunhão é justamente para a gente estar juntos, para a gente ter alguns objetivos juntos, para a gente caminhar juntos em prol de alguma coisa. A interação é pela troca e o espírito crítico seria para que cada um tenha essa capacidade de análise frente às situações e possa, a partir disso, tomar decisões. Né? Então, é diferente quando eu exijo que o meu filho me obedeça do que quando eu quero que ele seja passivo. Na medida que eu quero que ele obedeça, eu estou colocando algumas regras que devem ser cumpridas. Mas algumas coisas também podem ser conversadas e negociadas, né? Porque eles podem ter um poder também de argumentação e um poder de decisão. Para que a gente valide isso e a gente já vá treinando algumas habilidades sociais que são essenciais para a vida futuramente. E se a gente tem a falta de uma dessas 4 habilidades, né, de uma dessas 4 características, a gente vai ter um grupo de pessoas, tá? Um grupamento de pessoas, mas não vai ter um coletivo, não vai ter uma troca, né? São pessoas que estão juntas ali no mesmo ambiente, porém que não necessariamente estão compartilhando algo. Quando a gente traz para o ambiente corporativo, isso é muito mais fácil de nós vermos, né? De a gente entender, mas às vezes a gente esquece que dentro da nossa casa não deixa de ser um ambiente grupal, né? Nós estamos ali com outras pessoas, interagindo com outras pessoas. Nós temos um objetivo em comum. Então, é um ambiente também considerado como um grupo, né?
E para a gente ter uma boa convivência, a gente precisa de elementos essenciais, né? Então, a gente precisa de coesão, né? A gente precisa ter objetivos similares, a gente precisa compreender o que mantém o grupo unido, né? Principalmente quando a gente pensa em briga de casais. Geralmente as brigas acontecem por divergência de pensamento, né? E porque o casal não está conseguindo encontrar um ponto em comum ali para poder ter uma conversa. E aí vem a briga. Com os filhos também da mesma maneira, porque muitas vezes os pais eles querem falar, mas eles não querem ouvir, né? E os filhos eles querem ser ouvidos. E aí as coisas acabam, né, muitas vezes saindo do controle e se torna um ambiente muito cheio de grito, né? Porque os filhos eles querem ser ouvidos a partir do grito, porque eles não estão sendo ouvidos pelas palavras. Então eles tentam gritar para poder ser ouvidos. E aí os pais acabam gritando mais ainda, né? Porque eles querem mostrar que existe uma hierarquia e que o filho ali, se ele quiser falar, ele vai ter que falar em tom baixo. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes ele não está sendo ouvido. E aí a gente entra numa bola de neve, um ciclo que não tem fim e as relações vão se tornando cada vez mais estressantes. A coesão, ela cria também ideias de pertencimento. Então, na medida que nós temos objetivos similares, a gente compreende que é isso que mantém o grupo, a gente cria a ideia de pertencimento. Então, tem uma noção de que dentro daquele grupo existe um nós, né? E que é muito maior do que só o eu. Eu tive um paciente esses dias que ele trouxe para mim, né? Ele estava num momento emocional muito fragilizado, né? E isso foi intensificado agora pela quarentena. E quando a gente foi entender o que estava acontecendo, ele é pré-adolescente. A questão era justamente essa, uma falta de coesão em casa. Ele não está se sentindo pertencente daquele ambiente. E aí isso vai fazendo com que as relações familiares elas se tornem mais fragilizadas. Então, ele está num momento mais sensível em que qualquer coisa que seja falado para ele já vai trazer para o pessoal. Por quê? Porque ele não está com os mesmos objetivos. E aí, essa família tem que perceber também que ele é um sujeito e que, se ele não está se sentindo integrado, para a gente entender o porquê e trazer ele para dentro do grupo. A gente precisa de um outro elemento essencial de comunicação. E essa comunicação ela acontece tanto da maneira verbal quanto não verbal. E o não verbal, ele acaba sendo muito mais importante, porque o verbal a gente controla com as palavras, né? Mas o não verbal, ele está muito relacionado aos meus gestos, né? Então, a comunicação é o quê? É a transmissão de ideias e de pensamentos, né? Então, quando eu me comunico, eu preciso ter clareza. Nem sempre aquilo que eu falo é entendido pelo outro. E aí, a gente precisa ter essa noção de que se eu estou falando de uma maneira clara, por que o outro não está entendendo? A gente precisa de objetividade, né? Então, ir direto ao ponto, é falar exatamente o que você quer dizer. Muitas vezes a gente deixa as coisas na entrelinha, querendo que o outro perceba, né? E nem sempre o outro vai perceber aquilo que a gente quer dizer. Então, ser objetivo, realmente falar aquilo que se quer. A simplicidade, né? Então, dentro da comunicação, para que a gente tenha um respeito mútuo entre as pessoas. E um comunicar sendo assertivo com as palavras, né? Então, o ser assertivo é justamente a gente falar aquilo que pensa, aquilo que idealiza, porém de uma maneira correta, sem ser agressivo, ou seja, cuidando com o tom que eu vou utilizar, cuidando com as palavras que eu vou utilizar, mas também sem ser passivo, que a passividade seria eu não expressar a ideia, eu concordar com o outro. Então, quando a gente pensa em discussão, a discussão não necessariamente envolve uma briga, né? E essa comunicação, ela é importante. E a parte não verbal, ela é essencial, porque muitas vezes a gente está falando uma coisa, mas o meu corpo está dizendo outra, né? Então, muitas vezes a gente vira o olho, adolescente faz muito isso, né? A gente falar com eles acabam virando o olho, e aí isso deixa os pais ainda mais possessos, né? Porque é uma falta de respeito. Então, a gente pensar também como que está essa nossa comunicação não verbal, se ela está coerente com o meu verbal. E a comunicação, ela é essencial para que se tenha um diálogo. Então, eu comunicar não significa que eu tenha diálogo, né? O diálogo ele é elemento essencial, porque ele vai envolver uma relação horizontal, ele vai envolver uma troca entre os integrantes do grupo. E o principal meio para que isso aconteça
é a palavra, né? Então, por isso da importância de eu cuidar com a minha comunicação, para que esse diálogo possa acontecer, porque senão as coisas vão ficar só dentro da briga, é uma disputa de forças. Então, para que nós tenhamos uma relação saudável, a gente precisa de diálogo e de respeito. Mesmo não concordando com a ideia do outro, nós precisamos de respeito, né? Porque a interação, ela envolve, né, a forma como duas ou mais pessoas agem entre si. Então, é uma via de mão dupla, né, onde tem que acontecer dos dois lados, porque senão não existe uma interação, existe algo só unilateral. E aí, quando a gente pensa, né, em relação interpessoal, ela vai se estender, né, para outros ambientes. Então, eu vejo que dentro do trabalho, a gente consegue adequar muito mais o nosso comportamento. A gente tem um controle muito maior de como a gente fala, tanto a nossa linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, o respeito por essa pessoa, porque nós temos lá um ambiente com pessoas que têm valores diferentes do nosso. Nós temos um receio, de repente, de ter um comportamento adequado, porque caso contrário, isso pode nos trazer uma advertência, pode nos trazer até uma demissão. Então a gente cuida, a gente controla muito mais o nosso comportamento. Mas quando eu estou no ambiente de casa, no meu ambiente natural, aí a gente acaba tirando um pouco desse controle e a gente acaba, por vezes, exagerando dentro dessa relação, dentro dessa interação pessoal, né? E aí o que acaba acontecendo é que as relações vão se tornando cada vez mais desgastadas, seja entre o casal, seja entre os filhos. E aí, consequentemente, a gente vai ter um afastamento dessas relações. Então, muitas vezes, existe uma queixa dos pais de que os filhos, principalmente quando eles estão na adolescência, eles já não conversam mais, eles já não são mais companheiros para sair, eles já não se interessam mais pelos mesmos assuntos que os pais, né? Então, por que isso acontece? Porque os interesses eles vão mudando, né? E às vezes não tem uma aceitação familiar de que o interesse do filho é diferente do interesse do pai. E aí os pais querem que esse interesse continue, né? Querem que as coisas continuem como era criança, porque para a criança é fácil. A gente fala, faz isso, a criança vai ter que ir lá e fazer. A gente não precisa justificar. Mas na medida que os filhos vão crescendo, eles vão tendo cada vez mais um poder de discernimento, porque aí eles vão tendo uma maturação cerebral, eles vão entendendo melhor como o mundo funciona e eles vão tendo poder de decisão, de análise e síntese para tomar decisão. Então, eles começam a pensar cada vez mais por eles. E aí, eles deixam de aceitar tudo aquilo que a gente fala para começar a pensar sobre o que nós estamos falando, né? Pensar se eles concordam ou não. E por vezes, eles são tidos como teimosos e muitas vezes são teimosos. Mas às vezes não, né? Às vezes eles têm uma ideia diferente da nossa. E na medida que não existe um diálogo dentro do ambiente familiar, à medida que esses pais são mais rígidos, essas relações elas vão ficando cada vez mais estressadas, né? E aí surgem os conflitos. Então, as interações elas podem ser de formas diferentes. A interação ela pode ter a integração, em que não existe, né, relações de dominação e nem dominado, então seria algo mais horizontal mesmo, as relações mais horizontais, e os grupos eles se complementam, né? Então existe um alto grau de reciprocidade, existe muito diálogo dentro dessa relação, e todos contribuem, né, para uma boa convivência, unindo forças em prol de objetivos. As interações elas podem ser de contiguidade, que seria o isolamento em grupo, e aí nesse caso não existe uma cooperação e pode acontecer entre um ou mais membros do grupo. E aí por mais que eles convivam lado a lado, né? Então vamos pensar no ambiente de casa. A gente pode ter um ambiente de casa em que várias pessoas moram junto, mas não existe essa troca, não existe essa relação. As relações elas são muito mais superficiais, né? É muito comum em adolescentes isso. A gente vê que o adolescente fica mais trancado no quarto, mais isolado, mais na dele. Porém, quando ele está no grupo de amigos dele, ali na rodinha, na panelinha de amigos dele, ele é super comunicativo, né? E a gente começa a se questionar, falar, mas por que
que aquele é comunicativo, em casa ele não sai do quarto, em casa ele responde de uma maneira grossa, né? De repente, porque ele não está se sentindo pertencente àquele ambiente. E tem um mínimo nesse caso de comunicação, né? Então, só é comunicado aquilo que é estritamente necessário. E aí, as relações, as trocas, elas não acontecem. Quando a gente pega as interações de dominação, então essa relação de dominação, ela pode ser pela qualidade, ela pode ser pela hierarquia, e alguém assume o mando ali da situação, né? E as outras pessoas, elas têm que seguir as ordens, né? Então as outras pessoas, elas são vistas como dependentes ou como inferiores. Não existe um pensamento em conjunto, não existe uma troca. Existe uma pessoa que domina e os outros, eles são os dominados. E existem as interações conflituosas, né? Onde existe uma disputa frequente de privilégios, né? De preferências. Aqui é muito comum a gente ver entre irmãos, né? Então, aquela disputa pela atenção, aquela disputa por querer saber quem tem mais permissões, quem o pai ou a mãe gostam mais. E aí isso pode tornar as relações mais agressivas, né? A gente acaba vendo irmãos que se xingam, que saem no tapa, justamente por buscar ali um entendimento de quem é a preferência. Eles estão numa disputa o tempo todo, né? Então, o conflito, ele acontece de uma maneira frequente e as pessoas só se relacionam a partir da disputa. Então, não existe um diálogo. E aqui também a fragilidade dentro do grupo, ela é muito grande, porque as relações, elas se quebram, elas não se sustentam, tá? E dentro disso a gente pode trazer todas essas interações do grupo pensando em estilos parentais, né? Então, quando a gente pensa em estilos parentais, nós temos o estilo democrático, que seria um estilo onde existe um amor para o filho, existe o afeto, porém também existe a regra, né? Então o pai e a mãe, eles são os amigos do filho, porém eles mantêm uma posição hierárquica, de maneira que os filhos entendam que eles precisam ter o respeito com aquelas figuras, tá? Nós temos o estilo autoritário, que seria aquele pai, o dominador, né? Então existe o dominador e aqueles que são dominados. Então existe muita regra, muita cobrança e pouca demonstração de afeto, pouco diálogo entre pais e filhos. E existe o estilo permissivo. O estilo permissivo, ele é aquele que se coloca dentro do mesmo papel que os filhos, na mesma posição, né? Então, seria uma relação horizontal, em que existe muito afeto, né? Então, é aquele pai super camarada, o pai e a mãe amigões, mas não existem as regras, não existe uma posição de hierarquia, né? E aí pode ser que haja um desrespeito da figura dos filhos com os pais. E pensando em estilos parentais, o ideal do estilo parental é o estilo democrático, né? Em que a gente tem equilibrado tanto a questão do afeto quanto a questão das regras, né? Da imposição, para que os filhos entendam qual é o papel deles. E a gente percebe também que esses estilos, apesar de ser estilos parentais, isso se dá também dentro da relação de casal, né? Então, muitas vezes, o casal, ele acaba tendo algum deles que é o submisso. Isso traz prejuízo para essas relações, né? Então, a gente precisa, dentro de um casal, ter um equilíbrio na relação, né? Entender que o diálogo, ele é essencial para que a gente tenha uma boa convivência, porque isso vai refletir lá nos filhos, né? E muitas vezes a gente vê os pais estressados e os filhos também estressados e os filhos ansiosos. E esse momento está muito mais propenso a trazer esse cenário para a gente, né? Então, é importante a gente repensar como que estão as relações hoje, o que a gente está fazendo, tanto para mudar, contribuir para esse cenário do jeito que está hoje, dentro da nossa casa, quanto o que a gente pode fazer para mudar esse cenário para que as relações se tornem mais tranquilas. Aproveitar esse momento de crise que nós estamos para se fortalecer, né? Porque senão a gente só vai ter conflito, né? E como que os conflitos surgem? Eles surgem através da comunicação da nossa linguagem, tanto verbal quanto não verbal, que seria a corporal, né? Então, não necessariamente aquilo que eu falo, a mensagem que eu transmito, é a mensagem que o outro entende. A gente pode pensar, para fazer uma analogia,
no telefone sem fio, né? Então, quando a gente pensa qual que é a ideia, né? Existe um transmissor da informação que passa para uma pessoa e essa mensagem ela vai sendo passada. E para cada pessoa que ela é passada, ela tem uma interpretação diferente. E muitas vezes, quando chega lá no final, essa mensagem já não tem mais nada a ver com aquilo que aconteceu no começo, né? Por quê? Porque as pessoas elas vão tendo um entendimento errado, elas vão tendo um entendimento, uma compreensão das coisas conforme as experiências, conforme aquilo que elas vivenciaram, né? Então, muitas vezes, uma coisa que eu falo que para mim é natural, o outro ele pode entender de uma maneira mais agressiva, né? E aí o comportamento dele, consequentemente, vai ser reativo à forma como ele captou aquela mensagem, né? E aí a nossa tendência é um atacou, o outro ataca de novo, porque a gente precisa se defender, né? A gente se defende atacando. E aí a gente entra numa guerra que não tem fim. E aí a gente pensa, né, dentro dessas relações, a forma como as coisas estão acontecendo, nas aulas online também, né? Então vamos pensar um pouquinho agora como que isso está acontecendo. Então a gente tem a expectativa de como que seria o estudo dos nossos filhos e a gente tem a realidade, né, de como que ela realmente é. São poucos os jovens que estão conseguindo hoje manter uma rotina, uma qualidade de estudo com a metodologia online, né? E aí a gente se pergunta, mas por quê? Sendo que eles adoram os eletrônicos, né? Eles sempre brigam com a gente, fazem questão de estar no eletrônico, agora que eles podem estar o tempo todo na frente do computador, né? Ou com o celular, eles não estão conseguindo, eles estão se dispersando e as coisas não estão rendendo. E aí a gente entra numa questão de maturação cerebral. Há pouco tempo atrás, eu falei um pouquinho das funções executivas, da flexibilidade cognitiva, que é alocada aqui no nosso córtex pré-frontal, a área da frente do cérebro. Essa área pré-frontal, ela é a área responsável por todos os nossos comportamentos intencionais, toda a execução do nosso comportamento. E ela tem início, né, da maturação lá no começo do nosso neurodesenvolvimento. Então, lá quando a gente é criança, essa área ela vem se desenvolvendo assim como todas as outras. Porém, ela é a última área a ter a sua maturação completa. Ela vai ter a maturação ali por volta dos 18 ou 20 anos. Então, é no início da idade adulta que a gente tem essa função pronta. Por isso que a gente vê crianças com uma dificuldade de controle inibitório, né? Então, o pessoal comenta, né? Porque criança não mente. Não mente por quê? Porque essa área, ela ainda está em desenvolvimento. A criança, ela é muito verdadeira, ela é muito impulsiva dentro daquilo que ela fala, né? Às vezes você pergunta para ela, você gostou do meu cabelo? Não. Por quê? Porque ela falou aquilo que ela realmente pensa, né? Ela ainda não tem desenvolvido 100% o controle inibitório, que é justamente a área que faz a gente parar antes de falar, pensar na nossa resposta e aí decidir se é adequada ou não, para então a gente emitir uma resposta. E essa área, ela é também responsável pela nossa atenção executiva. Então, uma das funções executivas é a atenção executiva, que seria o quê? A gente conseguir intencionalmente parar e prestar atenção nas coisas. E manter essa atenção por um período de tempo. Então, quando a gente pensa lá em criança, em adolescente, eles ainda não estão com essa área, com as funções executivas 100% completas. Então, para eles é muito mais difícil se manter engajados na tarefa por um longo período de tempo, principalmente aquilo que não é motivacional. Eles podem ficar 2, 3, 5 horas na frente do computador ou junto com o celular, porque aquilo é motivador, né? Então, eles estão tendo a todo momento uma recompensa daquilo que eles estão fazendo, daquele comportamento. Por isso que eles se mantêm engajados. Agora, quando eu pego uma criança de 6, 7, 10 anos, eu coloco na frente de um computador para ela ter que assistir uma aula, que a dinâmica ela é muito diferente do que a aula presencial. Quando eu pego um adolescente que também tem a necessidade ali da troca com o grupo, eu coloco ele só na frente do computador, tendo que prestar atenção e sendo que a interação por chat ela não acontece como deveria. Em algumas escolas a aula não é online, as aulas são gravadas e eles assistem depois.
Então, para eles, aquilo não faz muito sentido, eles não têm nada de motivador. E aí isso faz com que eles se dispersem, com que eles desfoquem, com que eles não queiram estar lá. Se a gente vai trabalhar o dia inteiro na frente do computador, chega de noite, a gente já não quer mais ver, porque aquilo é cansativo, né? E eles ainda, que estão em todo esse período de desenvolvimento, essa tolerância, ela é menor ainda, né? Então, isso faz com que o ensino, a aprendizagem, a absorção desses conhecimentos deles não estejam com essa qualidade. Mas a gente está lá e a gente exige, né? Às vezes eu vejo famílias aqui que querem que a criança com 6, 7 anos sente lá na frente do computador e fique lá sozinho, ele a tela, assistindo a aula e depois faça a tarefa. E também não é assim, né? A criança ela tem ainda menos esse tempo de sustentação atencional. E ela precisa, quando ela está no ambiente de sala de aula, ela tem o tempo todo a questão da troca com a professora, né? Então, a professora a todo momento está passando entre as carteiras, isso faz com que a criança ela se sinta mais engajada. A professora a todo momento tem o toque físico, então seja no ombro, seja na cabeça, seja olhando para o caderno e dizendo se está certo ou não, né? Então validando ou pedindo para olhar mais atentamente. E ela não tem isso em casa, porque a professora não está lá. E o que acontece é que muitas vezes os pais também não podem estar acompanhando a criança, que ainda não tem recurso cognitivo para essa aprendizagem sozinho. Por quê? Porque os pais estão tendo que trabalhar também de casa. Né? Então, está tendo que trabalhar de casa, está tendo que manter silêncio, porque muitas vezes nós temos reuniões de casa, está tendo que lidar com todas as demandas de casa e mais ainda a aprendizagem do filho. Então, é muita coisa para a gente dar conta, né? E as pessoas não estão conseguindo, né? E se a gente for pensar também, os pais eles não têm esse preparo para ensinar. A gente está tendo crianças que estão sendo alfabetizadas online, de forma online, né? E os pais não têm o preparo para poder ajudar os filhos, né? Seja porque não tem paciência, seja porque não lembra, enfim, não temos metodologia, porque o professor ele é preparado para isso, né? E ao mesmo tempo cobra. Por quê? Porque os filhos têm que fazer as lições, né? Esses dias eu estava com um paciente meu adolescente que a gente foi olhar lá no aplicativo dele, ele estava com mais de 200 lições atrasadas, né? Por quê? Porque ele não está engajado para fazer. E são lições que depois ele fez, a gente fez alguns combinados, e ele cumpriu, ele tinha me colocado uma meta de uma semana para outra de fazer 10 lições. Ele fez mais de 100, porque eram lições curtas, eram lições ali de 5 minutos, 10 minutos, coisas fáceis, só que eu tive que colocar um motivador externo para ele, né? Eu tive que combinar uma recompensa caso ele cumprisse aquelas 10. E aí isso fez com que ele se motivasse, ele viu que era fácil, e aí ele foi fazendo, né? Mas tudo isso dentro de um trabalho de terapia também para ele entender qual que era o prejuízo que ele teria ao final do ano, porque as coisas iriam se acumular cada vez mais, né? E era algo que os pais já vinham pegando no pé dele, porque ele tem que fazer, ele tem que cumprir com a responsabilidade. Mas faltava motivação, faltava engajamento, né? Por quê? Porque ele não está tendo, né? Assim como muitos outros jovens, eles não estão tendo essa troca. Então, eles não têm, o ensino não está fazendo muito sentido para eles. E aí, a gente tem o controle inibitório, né? Trazendo novamente a questão de como eles estão se desfocando, quanto vão para o celular, né? Ou vão fazer outras coisas. Eu tenho muitos pacientes que têm relatado que eles estão assistindo às aulas e ao mesmo tempo estão ouvindo música, estão com Netflix ligado. Porque eles não estão inibindo o comportamento, justamente porque não está sendo motivador aquele ensino. E aí essa capacidade de inibir comportamento faz parte do controle inibitório, né? Então eu tenho que selecionar o comportamento que é mais adequado no momento, em detrimento do outro. Né? Eu tenho que filtrar os meus pensamentos, coisas que me distraem, para eu ficar atenta àquilo que está acontecendo no ambiente, para eu prestar atenção na aula. Eu tenho que me esquivar de ruídos para eu poder estar atenta às coisas que estão acontecendo próximo a mim, né? E aí a gente vê que tem muitas pessoas hoje que, mesmo não tendo essa dificuldade do controle inibitório, uma alteração funcional, mas em virtude de questões emocionais, realmente, essa habilidade ela está sendo prejudicada, né? Nós mesmos, muitas vezes, acabamos tendo que fazer, cumprir com algumas coisas da nossa rotina,
e a gente vai deixando, a gente vai procrastinando, né? Não consegue inibir a vontade de fazer outra coisa, justamente porque não está motivador, nós não estamos engajados para a tarefa, né? E aí a gente vê cada vez mais que os professores, eles são nossos heróis, né? Então a gente começa a valorizar muito mais a figura dos professores, isso eu acho muito importante também nesse momento, porque eles são pouco valorizados, né? O trabalho deles é um trabalho muito difícil e nem sempre eles têm aquele reconhecimento que precisa. E hoje a gente vê o quanto que é difícil, né? Lidar com as crianças ali por um período, trazer essa questão da aprendizagem, deixar com que eles estejam motivados e querendo aprender, tá? Que aquela aprendizagem faça algum sentido. E aí a gente entra cada vez mais no nosso novo normal, né? Então, o nosso estilo de vida, hoje, ele está dessa maneira, né? Então, a gente tendo que usar máscara, a gente tendo que manter o distanciamento, a gente tendo que evitar sair de casa, e a gente não sabe até quando isso vai durar, né? Mas a gente também não pode ficar só esperando que as coisas vão melhorar amanhã, né? Porque senão a gente vai criando algumas expectativas, né? E aí vem o porquê da esperança ser considerada um mal, né? Porque ela pode ser trazer uma expectativa errada para o futuro, né? Não que as coisas não vão voltar a funcionar, claro que vão, mas a gente não sabe quando, né? Nós já tivemos tantas projeções, né? A princípio eram 2 meses, 1 mês, na verdade, porque as aulas pararam dia 20 de março e a expectativa era que voltasse no máximo 23 de abril. Depois isso foi jogado para maio, junho e foi postergando. Agora a gente está com uma previsão para setembro que a gente ainda não sabe se vai acontecer, né? E que talvez as aulas retornem presencialmente só para o ano que vem. Não se sabe, vamos esperar a vacina agora para ver como que as coisas vão caminhar. Mas, por enquanto, esse é o nosso novo normal, né? E a nossa necessidade de adaptação, ela faz com que a gente se adeque, né? A adaptação faz com que a gente se adeque a esse nosso novo normal. Tem muitas pessoas que estão preocupadas se depois todo esse distanciamento, né? As pessoas vão se acostumar com esse distanciamento e as relações vão se tornar mais fragilizadas, mais afastadas. Mas eu acredito que não, né? Acho que a gente está doido para poder voltar a abraçar as pessoas. Nós somos um povo muito afetivo e que assim que as coisas voltarem, né, ao normal, a gente possa novamente ter esse contato e voltar a se aglomerar. Então eu lembro que quando começou a pandemia, veio uma charge do Wall-E, né? Então essa imagem é de onde está o Wall-E. E uma sátira falando, né, que o Wall-E deve ter sido o primeiro a pegar o Covid, porque ele gostava de uma aglomeração. E acho que a gente hoje dá cada vez mais valor para as nossas relações, para os momentos que nós podemos passar com as outras pessoas, porque a gente quer que isso volte logo. Eu tenho pessoas que trazem muitas vezes, né, de que antes não gostavam muito de sair de casa e que hoje estão estressadas de sair de casa. Então, já era comum ficar em casa, mas agora estão estressadas por ficar em casa. E muitas vezes por conta disso, né? Dessa interrupção do direito. Antes era uma escolha minha ficar em casa. Agora já não é mais uma escolha minha. Agora eu preciso ficar em casa. E eu só posso sair em alguns casos mais específicos. Então, é importante, né? Quando a gente pensa nessas relações, nas formas como as coisas estão acontecendo, a gente ouvir e ser ouvido, né? Para melhorar essas relações familiares. Porque nós somos seres com habilidades e com capacidades para entender o outro, né? Mas nem sempre a gente usa dessa nossa habilidade. E na medida que a gente tem essa postura, a gente silencia nós mesmos e a gente escuta o outro, percebe o outro e olha para o outro, a gente se permite olhar para as necessidades do outro e entender que ela é diferente da nossa, né? E todo mundo quer ser compreendido, né? Então, sejamos nós como adultos, na posição que nós estamos, como filhos, como marido, esposa, como pais, e as crianças também querem ser ouvidas, né? E aí isso possibilita que as relações elas aconteçam de uma maneira mais eficaz, né? Que as relações elas se tornem cada vez de mais qualidade.
porque o conflito existe e o conflito ele sempre vai existir. E ele é muito positivo, no sentido que faz com que a gente pense, a gente sai da zona de conforto e a gente precisa olhar para a gente, precisa olhar para o outro, para entender o porquê que esses conflitos estão acontecendo e para poder também buscar formas de resolver esse conflito. E ele gera mudança, né? Então, na medida que eu tenho um conflito, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para o meu comportamento e entender quais são as mudanças que eu preciso fazer. E, na medida que eu tenha a flexibilidade cognitiva, isso me é permitido também alterar o meu comportamento. Eu posso perceber que as diferenças, elas existem e que as diferenças, elas são muito saudáveis, né? Porque ela faz com que a gente pense de formas diferentes, ela exige que a gente tenha uma maturidade muito grande para entender o papel do outro, que nós tenhamos habilidade social para entender essas diferenças, respeitar essas diferenças e mesmo assim conseguir conviver com elas, né? E lidar com aquilo que é diferente, né? Então, compreender as diferenças é aceitar essas diferenças, né? Então, eu não preciso concordar, mas é importante eu aceitar para eu poder conviver bem, independente do ambiente que eu esteja, né? Então, um bom relacionamento com as pessoas traz justamente isso, né? Esse entendimento, essa aceitação dessas diferenças e o respeito por essas diferenças. Para que a gente entenda, né, que os outros, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente age, aquilo que a gente faz, é diferente do outro, às vezes, e tudo bem em ser diferente, né? E o conflito, se ele for visto só de uma perspectiva negativa, a gente não vai buscar solução para ele, né? A gente vai querer fugir desse conflito e nem sempre o conflito ele é resolvido, né? E uma hora ou outra ele vai ressurgir. Então, é importante, né, para relações saudáveis, que a gente entenda qual é esse conflito, a gente entenda o porquê que ele aconteceu e o que a gente pode verdadeiramente fazer para que ele seja resolvido, tá? E aí, quanto melhor são as nossas habilidades executivas, né? Então, quanto melhor é a minha capacidade de controle inibitório, quanto mais flexível eu sou e quanto mais habilidades sociais eu tenho, melhor eu consigo administrar esses conflitos que surgem, para que a gente tenha cada vez mais tranquilidade nessas relações e o ambiente ele deixe de ser estressado como a maioria está hoje, né? Por quê? Os filhos muitas vezes eles absorvem as tensões do ambiente, né? Então, às vezes não acontece um conflito diretamente com eles, mas o próprio ambiente está tenso, né? Entre o casal por preocupações diversas. E isso vai refletir em toda a relação. Então, a gente procurar entender, né? O que está deixando a gente mais alterado, para que a gente consiga ir melhorando cada vez mais. Se cada um fizer a sua parte, no final as coisas elas conseguem ir sendo resolvidas aos poucos, né? Porque a convivência cansa, a convivência estressa. Por mais que a gente ame as pessoas que vivem conosco, quando você está o tempo todo junto, quanto mais junto, maior é a chance de conflito. Então, é para a gente ir tentar buscando formas de que esses conflitos, caso eles aconteçam, eles não sejam tão intensos, né? A gente consiga resolver de uma maneira mais tranquila. Sempre com diálogo, né? Para tentar encontrar soluções melhores dentro desse conflito, né? E aparando as arestas de todas essas diferenças que a gente possa ter, né? Para que a gente tenha um ambiente cada vez mais agradável. Aproveitar essa época que a gente tem, até que nós estamos, para se conhecer, né? Para se reencontrar, para se reinventar. Porque a gente está na era da ansiedade. Então, hoje, nós vemos desde pequenos até idosos numa ansiedade muito grande. As informações elas acontecem de uma maneira muito rápida. A gente já não tem mais tanta paciência para esperar, né? Então, às vezes a gente acaba se irritando com a demora da água para ferver. Por quê? Porque a gente tem tudo na palma da mão hoje. Você mandou uma mensagem, você espera que a outra pessoa já responda. Eu estava esse fim de semana conversando com uma amiga e nós estávamos relembrando da nossa época de infância, que a gente mandava carta uma para outra, né? E aí a gente tinha que esperar ali, levava mais ou menos um mês entre eu escrever a carta, eu enviar para ela receber, escrever para mim novamente, reenviar e eu receber.
Então, era um mês para a gente saber as novidades uma da outra. Hoje não, hoje você tem o WhatsApp, você mandou uma mensagem, se a pessoa está online e não te responde na hora, você já fica se questionando por quê, né? A gente já acha que a gente falou alguma coisa que o outro não gostou. Porque a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. A gente não tem paciência para esperar o tempo das coisas, porque a gente quer as coisas dentro do nosso tempo. E aí isso vai sendo refletido para o nosso comportamento como um todo, né? A gente começa a se questionar com tudo, né? Então, a gente vai dar conta de resolver as situações, a gente está preocupado que não consegue dormir porque tem que acordar cedo no outro dia, tem um monte de coisa para resolver. O que a outra pessoa quis dizer com aquilo que falou? Então, a gente já começa a criar caraminholas na cabeça, com interpretação própria, né? Então, sempre achando que não vai dar tempo de fazer as coisas, a gente já não está mais parando, a gente já não para mais para respirar, para olhar para a gente, para olhar para as nossas vontades. A gente está vivendo num fluxo que a gente simplesmente está sendo levado pela maré, né? E todo esse momento atual fez com que nós precisássemos parar. A gente precisou parar para rever o que a gente estava fazendo, para fazer diferente. Dentro da psicologia, a gente já tinha o atendimento online, mas de acordo com a área que você atua, não era nem pensado no teleatendimento. E nós tivemos que, de uma hora para outra, começar a se reinventar também, né? Então, esse momento também foi propício para isso, para que nós saíssemos da nossa zona de conforto e pensasse o que a gente pode fazer de diferente, como que a gente pode melhorar essa situação, né? Então, buscar soluções novas para os problemas e não simplesmente deixando as coisas acontecendo, né? Mas sim pensar sobre aquilo, mas pensar de uma maneira mais consciente, de uma maneira racional, buscando realmente a solução de um problema, né? Porque se a gente ficar pensando em coisas ruins, pior a gente fica por dentro, né? Então, a ansiedade, ela traz muito isso, daqueles pensamentos que são os pensamentos mais automáticos, com a ideia de que as coisas não vão dar certo, né? Traz um medo de que algo de ruim aconteça, né? E aí isso vem de uma questão evolutiva também. Quando a gente pensa no desenvolvimento da humanidade, o homem da caverna, ele tinha lá que estar atento a tudo que acontecia em volta dele, porque ele não tinha muito como se proteger, né? Então, essa ansiedade, ela veio conosco, né, de uma herança lá dos homens primitivos, mas hoje, muito daquilo que nos traz ansiedade não são perigos reais, mas são perigos que a gente imagina, são coisas criadas pela nossa cabeça, né? Que também está relacionado com uma questão cerebral, de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa em ansiedade, está relacionado com o nosso cérebro mais primitivo, né? Então, a ansiedade, ela vem de uma ideia de lutar ou fugir, né? Então, algo ruim pode acontecer. E a nossa tendência é sempre pensar no pior, é sempre pensar que algo ruim vai acontecer. Dificilmente a gente consegue colocar uma racionalidade quando a gente tem uma situação mais tensa, uma situação que pode acarretar um problema. E aí a gente vai encontrando cada vez mais problemas, né? E a gente vê que é o que está acontecendo agora. Mas pensar que nós estamos todos no mesmo barco, né? Então, a preocupação, ela tá para todo mundo, os medos, os receios, as dificuldades, elas estão para todo mundo. Então, alguns de uma forma mais intensa e outros menos, né? Mas nós estamos juntos e esse é o momento também de a gente ter mais empatia pelas pessoas, olhar pelo outro, trocar informações, porque muitas vezes algo que o outro está fazendo pode ser útil para mim também, né? E o contrário da mesma maneira, para que juntos a gente consiga, né, dentro desse grupo maior, porque nós somos seres que vivem em sociedade, né? A gente depende um do outro, para que a gente consiga superar todas as dificuldades que nós temos, né? E lembrar que aí dentro da nossa caixa de Pandora ainda tem a esperança, né? A esperança está aí dentro e a gente precisa se focar nela, por mais que fosse vista lá atrás como um mal, como algo negativo, por conta de questões de perspectivas erradas no futuro, mas é ela também que nos move, né? Que nos faz seguir em frente, que faz com que a gente não desista
e entenda que as coisas realmente elas vão melhorar, né? A gente precisa ter um pouco de paciência, a gente precisa cada um fazer a nossa parte, né, para que as coisas não piorem, mas entendendo que esse é o momento de a gente parar, de a gente refletir, de a gente se reinventar e a gente esperar, né, as coisas voltarem ao normal, e para que a gente também possa agir de maneira diferente, que nós possamos ser diferentes, e sempre para melhor, né, buscar aí uma mudança para melhor. E aí, se puder, fique em casa, né, para que a gente evite ser contaminados ou contaminar as outras pessoas, tá? Então, se puder, fique em casa. É isso, gente. Vamos abrir para perguntas agora. Alguma pergunta, algum comentário? Oi, Lu. Oi, Você comentou sobre a caixa de Pandora, né? E me lembro também bastante da teoria da caverna, né? Que é o que a gente está passando nesse momento. A diferença é que, em vez de sombras, a gente vê noticiário. Sim, sim, com certeza. O mito de Platão, né? Que faz com que a gente tenha uma visão muito limitada, né, das coisas, e um medo de olhar de outras perspectivas, e faz com que a gente se mantenha sempre na zona de conforto, né, sempre dentro da nossa caverna. E às vezes é isso que precisa, né, a gente ter a coragem de arriscar um pouco, né, de fazer alguma coisa de forma diferente, né, ir para fora dessa caverna, para que a gente tenha resultados diferentes, né? Então, o momento de insegurança, ele tá para a gente, tá para todo mundo, mas é nesse momento, né, que a gente pode se reinventar, que a gente pode ver coisas diferentes de outras perspectivas. Verdade. Não literalmente sair da caverna nesse momento, né? Mas a mente, a mente sai da caverna por uns minutos, né? Porque realmente a gente ficar olhando os noticiários e alimentando essa visão negativa, realmente fica difícil a gente pensar de uma forma positiva e até nas relações, né? Isso vai minando, né, todos. Com certeza, né? A gente já tem essa tendência a focar muito mais no negativo. E aí a gente muitas vezes esquece, né, de olhar para o restante. Das notícias que eu tenho acompanhado muito pouco de jornal, né, o que está acontecendo, mas eu procuro acompanhar algumas notícias, por exemplo, do Instagram da Prefeitura de Curitiba, porque lá eles colocam não só a quantidade de pessoas que estão positivadas, né, que estão confirmadas, mas eles colocam também o número de curados. E eu acho que isso é importante, né, a gente olhar os dois lados, porque aí a gente consegue ter um equilíbrio maior da situação, a gente consegue entender melhor as coisas como estão acontecendo e não olhar só o negativo, né? Lógico que o momento ele é um momento muito sério, ele é um momento que merece uma atenção especial, mas a gente precisa ver também, apesar de todos os riscos, todos os problemas, né, os falecimentos que a gente está tendo, também tem muita gente conseguindo sair dessa. Exatamente, né? E que são muito maiores, né, do que os negativos, graças a Deus. E pensar realmente que é uma fase, né? E que tudo isso vai passar e que isso vai nos fortalecer ainda mais, né? Porque realmente, como você comentou, é um momento que jamais a gente teria perto da nossa família, né? Essa flexibilização de trabalho em casa, eram poucas as pessoas, só quem trabalhava em tecnologia, que tinha esse luxo, né, entre aspas, de trabalhar em casa. Agora não, muitas pessoas estão trabalhando e tendo essa oportunidade, que é um desafio, claro, mas que é uma ótima oportunidade, né? Sim. E aproveitar para estar mais próximo, para conhecer,
né? Para conhecer as pessoas, porque nós estarmos juntos não significa que a gente tem essa troca, né? Então, para Uhum. conhecer, a gente pensar o que que gosta, o que que não gosta, revalidar as relações. Que nem você comentou, eram poucos os que tinham oportunidade, a gente via muita gente falando, né? Ai, como eu queria trabalhar em casa, queria trabalhar home office. Então, entender, né? Que as coisas realmente são difíceis, mas tem que superar, né? Tá difícil para todo mundo, a gente precisa aproveitar esse momento, né? E entender também da gente, né? O que que a gente pode fazer para Uhum. melhorar depois, como que as coisas vão ficar, né? Como que vai ser, e valorizar depois também, né? E tudo isso que a gente está vivendo. É verdade. Foi ótimo, Lu. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Monique. Luana, tá Oi, me ouvindo? Oi, tô amada. A gente não se conhece, meu nome é Tatiana e eu prazer. gostei muito da sua palestra, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta bem pontual sobre um comentário que você fez, sobre a questão de você tratar o adolescente com alguma troca de recompensa. Acho isso bem complicado e difícil da gente agir assim. Como Sim, você disse que tem bastante experiência com essa faixa etária, porque a gente não sabe até onde isso é uma manipulação ou até onde você pode fazer uma troca. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. claro, claro. A gente tem algumas técnicas. Você é psicóloga, Tatiana? Não, amada, eu sou médica. Tá. Dentro da psicologia, a gente tem umas técnicas, então, dentro da abordagem comportamental, né, que seria, a gente chama de economia de fichas, que seria a questão da recompensa, tá? Então, muitas vezes, principalmente no adolescente, a gente não tem dele um motivador interno, né? Então, a gente precisa vir com uma motivação extrínseca e que às vezes essa motivação ela pode ser associada a algo material, mas na maioria das vezes não, tá? O ideal é que não seja associada a uma recompensa material. Então, quando a gente fala em recompensa, seria um reforçador para aquele comportamento. Por quê? Na medida que ele não tenha o reforçador interno, ele precisa do externo para poder agir de determinada maneira, né? Então, esse adolescente, ele tem uma condição de humor associada, né? Então, isso intensifica ainda mais essa necessidade de validação externa. Essa recompensa que eu dei para ele não foi uma recompensa material, né? Então, ele precisa muito de feedbacks, né, positivo. Então, junto aos pais, a gente sempre combina isso, né? Então, de ter esses feedbacks, né? Ele gosta muito de música, então ele traz para mim algumas coisas relacionadas à música. Então, a gente coloca, né? Eu tenho uma vitrola aqui, ele gosta de disco de vinil, então às vezes ele traz um vinil, a gente faz a sessão ouvindo um vinil que ele trouxe, que ele escolheu. Então, isso é tido como recompensa, né? Por quê? Porque ele está tendo validação de algo que para ele é importante, né? Então, ele fez algo que não era motivador, que estava relacionado aos estudos, mas ele teve em troca algo que para ele é motivador, né? Que é essa escuta para os interesses dele, para aquilo que ele gosta, né? Para ele me mostrar algo que ele escolheu. Então, ele teve que ir na casa dele, escolher um disco, separar o disco, me trazer e a gente colocou para rodar aqui, tá? Então, isso ele teve como recompensa, foi o reforçador dele. Para quê? Para que a gente tenha uma repetição do comportamento. A gente trabalha muito com isso, né? Quando existe uma dificuldade de fazer por conta própria, com reforçador externo, e a gente vai dando esse reforçador até que esse comportamento ele seja automatizado, né? Então, esse reforçador ele começa de uma forma mais intensa, e aí a gente vai espaçando. Na medida que eu estou tendo retorno, eu começo a espaçar para que depois eu diminua.
porque aí esse comportamento ele vai ter sido automatizado e aí não precisa mais do reforçador, né? Ele tende a ser feito sem essa necessidade. Tá? É que às vezes o pessoal, quando a gente pensa em recompensa, as pessoas pensam em questões só materiais, né? Mas não, a recompensa, ela é muito mais importante que não seja material, justamente para não ser associada com a troca, né? Então, com a chantagem, né? Eu só vou fazer isso se você fizer aquilo. Então, para eu fazer a lição, eu quero que você compre um jogo para mim, né? Então, não, né? Ele tem que fazer por ser reforçado, mas não na base da chantagem. Mas é muito tênue né, esse trampolim, porque eles percebem que, e às vezes consideram uma manipulação, e eles percebem que você está fazendo algum jogo favorável, mas é muito difícil esse limiar, né? Mas eu entendi o que você colocou. Muito obrigada. Imagina. E aí vem a importância de a gente conhecer quais são os interesses, né? Porque na medida que eu sei os interesses, eu consigo entender como que eu posso utilizar isso como um reforçador. Entendi. Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Certo? Ju, acho que não tem mais perguntas. Oi, Lu. Oi. Não teve. Tá? Nem no chat. Tá, beleza. Eu dei uma olhadinha aqui também. Acho que podemos encerrar, então? Sim. Tá? Deixa só eu deixar meu e-mail, eu vou compartilhar a tela de novo. Depois, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação, pode me mandar. Então, aqui tem o meu e-mail, tá? Eu acho que a mensagem que fica para nós de tudo isso, todo esse momento, né? Então, que nós estamos passando, é justamente a gente se atentar, né, para essas relações, se atentar para o nosso comportamento, entender que todo mundo está cansado, que o estresse ele é natural, né, mas que é momentâneo e que vai passar, né, mas que a gente precisa aí de um pouco mais de paciência e de tolerância nesse momento, para que a gente consiga, assim que tudo se tranquilizar, voltar a nossa vida ao normal, o próximo da normalidade. Será que a gente vai voltar a ser quem éramos antes, né? Ou então a gente vai sair de tudo isso como pessoas diferentes, né? E espero que para melhor. Tá certo? Tá certo. Isso aí, Lu. Boa noite. Boa noite. Obrigado ao doutor. Foi. Obrigado. Obrigada a todos vocês, gente. Obrigada, Luana. Também. Obrigado, Lu. Boa palestra. Obrigada. Ótimo.